Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Amados irmãos, é com muita alegria que nos encontramos para mais uma leitura orante. E antes de nós darmos início, eu te convido a pegar a palavra e procurar aquele seu cantinho onde você se sente confortável e onde você consegue estar entregue a essa meditação para poder ouvir o que Deus tem a nos falar hoje. E hoje nós vamos meditar o Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 4, versículos de 26 a 34. Evangelho de Marcos capítulo 4, versículos 26 a 34. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus dizia-lhes: o reino de Deus é como quando alguém lança a semente na terra. Quer ele esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra produz o fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e finalmente os grãos que enchem a espiga. Ora, logo que o fruto está maduro, mete-se a foice, pois o tempo da colheita chegou. Jesus dizia-lhes: com que ainda podemos comparar o reino de Deus? Com que parábola podemos apresentá-lo? É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a maior de todas as sementes, é a menor de todas as sementes. Mas depois de semeada, cresce e se torna maior que todas as outras hortaliças, com ramos grandes, a tal ponto que os pássaros do céu podem fazer seus ninhos em sua sombra. Jesus lhes anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, de acordo com o que podiam compreender. Nada lhes falava sem usar parábolas, mas quando estava a sós com os discípulos, lhes explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, eu te convido, a silenciar e fazer uma segunda leitura. Uma leitura silenciosa. Se você quiser, pode pausar o vídeo e nós voltamos para juntos partilharmos. E durante esse tempo que você estiver fazendo essa leitura silenciosa, procure se colocar na cena. Se imaginar ali, junto com os discípulos, junto com todo aquele povo que estava ouvindo Jesus. Jesus dizia-lhes: o reino de Deus é como quando alguém lança a semente na terra. E quer ele esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. O que Jesus está querendo nos dizer aqui neste momento? Nós então imaginamos lá Jesus, mais uma vez, pregando a palavra aos discípulos, a toda aquela gente que o seguia, que queria ouvir, que queria beber naquela fonte, Então Jesus, ele vem nos falar sobre o reino de Deus,
Então as pessoas queriam entender, né? Quando Jesus falava do reino de Deus, que reino era esse? Nós sabemos que muitos esperavam, né, um onde um rei poderoso que viesse para salvar o povo de Israel, né, da tirania dos romanos. Então eles tinham uma visão de reino, né? Mas aí eles queriam compreender, eles queriam ouvir de Jesus como era, que reino, né? Como era esse reino de Deus de que Jesus falava. Bom, aqui nós vemos que o reino de Deus, ele é comparado a pequenas coisas do cotidiano, né? Pequenos gestos ali que eram comuns às pessoas naquela época, né? Como a gente vê aqui, ele compara, né, com semear, com plantar, né? Que era uma atitude, que era um trabalho comum ali naquele povo, naquela época, né? Era da vida deles, do cotidiano deles. Então o reino de Deus é comparado a pequenas coisas, pequenos gestos, né? Que são semeados no coração, no dia a dia. Pequenos gestos de amor semeados no coração do outro. É isso que ele quer dizer aqui, né? Quando ele diz que o reino de Deus é como quando alguém lança semente na terra. Que terra é essa que ele fala? É o nosso coração, né? Então, as pequenas coisas, os pequenos gestos de amor que nós semeamos, lançamos no coração do nosso irmão, são esses pequenos gestos de amor, né? Então, lançar a semente, ele diz aqui, né, que exige o nosso esforço, né? Então, lançar a semente depende de nós. Somos nós que vamos lançar essas sementes através dos nossos gestos, das nossas atitudes, né? Mas o que acontece depois não depende de nós, mas da graça de Deus. Então, nós semeamos, nós plantamos através dos nossos gestos de amor, né? Nós plantamos a semente no coração do outro, no coração do nosso irmão. Assim como quando levamos a palavra a ele, né? Nós falamos de Deus para ele, falamos das coisas de Deus, nós falamos do nosso testemunho, da nossa experiência com Deus. E em um momento que ele esteja vivendo, a gente leva uma força, né? Leva a palavra de Deus para ele. Isso é semear. Então nós estamos semeando. Mas no coração dele ali, que é essa terra, né? Que recebe a semente, ali no coração dele, nós não temos mais o que fazer. Ali, agora, esse trabalho agora é de Deus. É um mistério, né? É a graça de Deus que vai agir a partir dessa nossa atitude. Então, a semente da palavra, vivida e experimentada nos pequenos gestos do nosso cotidiano, ela é lançada em nossos corações, é lançada no coração dos nossos irmãos. E Deus, no seu escondimento, faz a obra na nossa vida, realiza em nós o seu plano de amor. Mas é claro que para isso, nós temos que fazer do nosso coração um terreno fértil. Nós temos que acolher essa palavra, deixar, né, que ela germine em nosso coração, para que Deus possa fazer a obra. Continuando, né, Jesus diz: a terra produz o fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e finalmente os grãos que se enchem, né, que enchem a espiga. Ora, logo que o fruto está maduro, mete-se a foice, pois é o tempo da colheita. Então aqui Jesus está falando, né, desse tempo, né? Então ele está dizendo o que para nós? O que ele está dizendo aqui? Que há um tempo para cada coisa, né? Nós lançamos a semente, mas é preciso esperar para que ela germine, cresça, floresça e dê frutos para a colheita, né? E nós somos assim, como humanos, nós somos muito ansiosos, né? A gente quer respostas rápidas, a gente quer tudo para já, né? Mas Deus permite essa espera na nossa vida, por quê? Para moldar o nosso coração, né? Porque Deus, Ele quer nos fazer melhores,
E Ele quer que nós possamos colher o melhor. Então, quando a gente vai ajudar um irmão, a gente às vezes tem um filho rebelde, tem alguém que a gente está vendo, a gente está ensinando, tá mostrando para ele as coisas de Deus, a gente está tentando fazer com que ele compreenda, né? Mas aí a gente tem pressa, a gente quer que a pessoa mude de uma hora para outra, né? E isso pode levar muito tempo. E a gente precisa compreender que esse tempo é o tempo de Deus. Cabe a nós semear. Cabe a nós lançar a palavra no coração do nosso irmão, do nosso próximo. Cabe a nós, né? Como batizados, essa é a nossa missão. Levar a palavra, levar o nosso testemunho, levar essa experiência com Deus para o irmão. Mas é preciso compreender o tempo de Deus. Não é de uma hora para outra que nós vamos ver essa mudança, né? Ela pode demorar muito mais do que o que a gente imagina. Mas é preciso perseverar e compreender que esta demora, ela é permitida por Deus, porque Deus quer o melhor para nós. Ele quer sempre o melhor. Ele quer que nossa colheita seja a melhor. Então, nós vemos que a promessa de Deus, ela passa, né, pela prova. Ela passa pela prova, porque o tempo, ele nos renova. É o tempo que vai permitir que a obra, que a graça aconteça em nossa vida. Então sejamos perseverantes e pacientes nessa nossa espera. Jesus ainda continua, né? E ele dizia: com que ainda podemos comparar o reino de Deus? Com que parábolas podemos apresentá-lo? É com um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes. Mas depois de semeada, cresce e se torna maior que todas as outras hortaliças, com ramos grandes a tal ponto que os pássaros do céu podem fazer seus ninhos em sua sombra. Né? Então Jesus, ele continua falando em parábolas, né? Ele usa as parábolas para levar o entendimento, né? Para colocar mais perto, mais próximo dos que acompanham, né? Esse entendimento. E ele sempre cita, como eu falei, coisas do cotidiano, né? São as pequenas coisas. Então Jesus nos ensina através da simplicidade, né? Para nos mostrar que o reino de Deus, ele pode ser alcançado por qualquer um de nós, né? Então ele procura simplificar para todos nós, né? A ideia, né? Do reino. Então, indo um pouco para aquela época, né? Nós sabemos que o povo de Israel esperava um reinado com muito poder, né? Com guerreiros que ia resgatá-los, que ia salvá-los da tirania dos romanos, né? Da dominação do povo romano. Mas aí Jesus vem mostrar, né? Que o reino de Deus não era aquilo que eles esperavam, mas que o reino de Deus é algo muito maior e que pode ser alcançado por qualquer um de nós. E aí nós lembramos dos santos, né? Como que os santos viveram isso tão bem e podem nos ensinar isso tão bem, né? Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, né? Na vida dela, né? Na história dela, a gente ouviu, a gente vê, a gente sabe que teve um momento, né, que enquanto ela cozinhava, né, ela cozinhava, ou seja, era nos seus afazeres, no dia a dia, na sua rotina, nas suas tarefas diárias, né, que ela conversava com Deus. Então era ali na cozinha,
na cozinha, enquanto ela cozinhava, que ela tinha sua experiência, né, do encontro com Deus. Era ali que ela conversava com Deus, era ali que Deus falava com ela, né, no seu cotidiano, na sua rotina, no seu dia a dia. Santa Teresinha do Menino Jesus também, enquanto varria, ela orava e fazia sua experiência de encontro com Deus, né? Porque ela fazia de cada gesto simples, ela dedicava, né? Cada gesto simples do seu dia a dia, ela dedicava, ela colocava como um instrumento de intercessão pelas almas, né? Então, os santos vêm nos mostrar, e assim tantos outros, né? A partir do momento que a gente vai conhecendo a história dos santos, a gente vai vendo como que Deus se manifesta para eles. É no dia a dia, é nas coisas simples, pequenas, né? E isso vem nos mostrar, né, essa simplicidade, que essa simplicidade pode ser alcançada por todos nós, né? Que ela é um instrumento da realização do reino de Deus, né? E isso reforça que o reino de Deus está próximo de nós. O reino de Deus está próximo de nós, né? Nós podemos viver esse reino de Deus na simplicidade, nas coisas simples, prestando mais atenção nos pequenos gestos, né? Onde nós podemos levar para o nosso irmão o reino de Deus, nos pequenos gestos, nas pequenas coisas, nas coisas simples. Então, amados irmãos, saibamos que em nosso trabalho, né, em nossas tarefas diárias, há sementes desse reino. Ali se faz presente na simplicidade essa experiência do reino de Deus, né? Então, que nós possamos encontrar a semente do reino de Deus, que é pequena, mas que após ser semeada pode fecundar e se tornar uma grande árvore e pode abrigar a muitos que estão ao nosso lado, precisando conhecer, né? Precisando que nós apresentemos a eles esse reino de Deus. Então, que nós possamos ouvir o que Deus vai nos falar, né? Nessas pequenas coisas. Nós possamos estar atentos às pequenas coisas para ouvir o que Deus tem a nos falar. Então, eu te convido agora, depois de ouvir tudo o que Deus tem a nos dizer com esta palavra, que nós fechemos os nossos olhos e nos coloquemos diante dele, disponíveis para ouvir, né? E para fazer, para sermos, nos colocarmos como instrumento dele, para levar o seu reino, para levar o reino de Deus para os nossos irmãos. Então, amados irmãos, peçamos a Deus essa graça de reconhecer o seu reino nas pequenas coisas, de sermos capazes de olhar, de observar nos pequenos gestos a sua presença. Senhor, que nós possamos olhar para o nosso irmão e durante todo o tempo em que estivermos diante de situações difíceis em nossas vidas, nós possamos enxergar o teu reino, enxergar na simplicidade, ver na simplicidade do nosso dia a dia a possibilidade de estarmos diante de ti, que nós possamos, Senhor, nos colocar disponíveis para sermos instrumento teu e levar a tua palavra, levar a tua vontade ao nosso irmão, aquele que necessita, a fazer a tua vontade, que sempre foi, sempre será, que nós amemos uns aos outros, que nós amemos o nosso irmão, o nosso próximo, que nós demonstremos esse amor através de pequenas atitudes, através de gestos que muitas vezes parecem tão simples aos olhos humanos, mas que são tão importantes aos teus olhos, Senhor. Que nós possamos, Pai, fazer dos nossos pequenos gestos grandes atitudes. Que nós possamos fazer de pequenos gestos aquilo que vai levar o irmão, que vai levar ao irmão
o Teu reino, que nós possamos viver o Teu reino aqui, dessa forma, na simplicidade, na humildade, na disponibilidade, nos colocando sempre como instrumentos do Teu amor para os nossos irmãos. Obrigada, Senhor, pelas Tuas palavras que vêm nos mostrar que é da simplicidade, que é na simplicidade que nós encontramos o Teu reino. E que os nossos instrumentos para alcançar o reino está ao nosso alcance. Basta que nos coloquemos e nos dispusemos a ser instrumento Seu para o nosso irmão, instrumento de amor, para levar a Tua palavra, para levar o Teu reino aos nossos irmãos. Amém. Amados irmãos, em mais um momento dessa leitura orante, nós podemos entender, compreender que o segredo está na simplicidade, na humildade. E muitas vezes nós buscamos em coisas grandiosas, esperamos grandes milagres, enquanto o milagre está aí, todos os dias, a todo momento em nossas vidas. O que nós precisamos é prestar atenção, é observar, né? E sentir em cada pequeno gesto, em cada coisa simples, né? A presença, o reino de Deus. Então que nós não nos esqueçamos que o reino de Deus está próximo de nós, está ao nosso alcance. Amém? É com muita gratidão que encerramos este momento, nos colocando diante de Deus e agradecendo, selando este momento com a oração do Pai Nosso, que é a oração que o próprio Jesus nos ensinou e a maior de todas as orações, que fala ao nosso coração e nos permite alcançar o coração de Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E não nos esqueçamos de agradecer a nossa mãezinha, que com o seu sim nos trouxe a salvação, né? Com o seu sim, ela é coadjuvante nessa salvação. Ela, com o seu sim, nos trouxe Jesus. E nós sabemos que ela continua sempre à nossa frente, nos conduzindo ao seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vamos permanecer assim sempre unidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro, se Deus quiser.